No auge de uma festa luxuosa, uma mulher grávida tenta disfarçar a dor atrás de um sorriso ensaiado. Mas quando o marido a agride brutalmente diante de todos, o salão inteiro silencia. É nesse instante que um homem fantasiado de Papai Noel muda o rumo de tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O salão do Hotel Maxud Plaza, em São Paulo, brilhava como nunca naquela noite de dezembro. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo a luz dourada sobre rostos cuidadosamente maquiados e sorrisos ensaiados. Era a tradicional gala natalina, que reunia os nomes mais influentes da construção civil paulista, aqueles que desenhavam o skyline da cidade e movimentavam bilhões em contratos. Entre taças de champanhe francês e canapés servidos por garçons de luvas brancas, celebridades, empresários e políticos circulavam como peças num tabuleiro de xadrez invisível, onde cada movimento tinha um propósito, cada aperto de mão selava acordos silenciosos. Mariana Almeida Rocha caminhava pelo salão com passos medidos, sentindo o peso do vestido de seda verde esmeralda ajustado sobre o ventre de 7 meses. Suas mãos repousavam instintivamente sobre a barriga arredondada, num gesto que se tornara automático, protetor. O cabelo castanho caía em ondas suaves sobre os ombros nus e o batom vermelho desenhava um sorriso que não alcançava os olhos. Aos 28 anos, ela deveria estar radiante, plena, cercada de cuidados e atenção. Era sua primeira gravidez. Deveria ser um momento mágico, mas, ao olhar ao redor, tudo o que sentia era um vazio imenso disfarçado de luxo. Ao seu lado, Eduardo Rocha conversava animadamente com um grupo de investidores. Alto, de ombros largos e cabelos pretos penteados para trás, ele exalava aquela confiança ensaiada dos homens que aprenderam cedo a transformar charme em poder. Aos 35 anos, Eduardo havia construído um império. A Rocha Construtora era responsável por alguns dos edifícios comerciais mais imponentes de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Seu nome estava nas capas de revistas de negócios, sua opinião era citada em colunas econômicas. Ele sabia exatamente como inclinar a cabeça ao ouvir, como apertar uma mão com firmeza calculada, como fazer cada pessoa ao seu redor sentir que era a mais importante, da sala. Mariana observava tudo aquilo com uma familiaridade amarga. Conhecia cada gesto, cada entonação. Nos primeiros anos de casamento, aquilo a fascinava. Eduardo era intenso, ambicioso, apaixonado pelo que fazia. Ela se apaixonara justamente por isso. Pela forma como ele falava sobre transformar a paisagem urbana, sobre deixar um legado. Mas, com o tempo, Mariana percebeu que a paixão de Eduardo era exclusivamente pelo império que construía. Ela, como tudo mais em sua vida, era apenas parte da decoração. Um acessório bonito para eventos como aquele. A gravidez não mudara nada. Ou melhor, piorara tudo. Eduardo mal perguntava como ela se sentia. Não ia às consultas médicas. Não demonstrava interesse em preparar o quarto do bebê. Quando Mariana tentava conversar sobre nomes, sobre o futuro, ele desviava o assunto com um sorriso vago e uma desculpa qualquer sobre reuniões importantes. Ela se sentia invisível dentro da própria casa, um fantasma que circulava pelos cômodos vazios da cobertura de Moema, esperando migalhas de atenção que nunca vinham. Naquela noite, porém, havia algo ainda pior do que a indiferença. Havia Patrícia. Patrícia Mendes era a assistente executiva de Eduardo havia 3 anos. Aos 26 anos, ela era tudo o que Mariana costumava ser antes da gravidez. Magra, impecável, sempre vestida com alfaiataria perfeita e saltos altíssimos, cabelos loiros alisados, unhas vermelhas, perfume caro, eficiente, inteligente, sempre 2 passos à frente. Mariana sabia que toda empresa precisava de pessoas assim, organizadas e dedicadas. Mas Patrícia não era apenas dedicada ao trabalho. Era dedicada a Eduardo.
Mariana percebia nos detalhes, na forma como Patrícia se inclinava ao entregar documentos, roçando o braço dele. Nos risos exagerados diante de piadas sem graça, na maneira como olhava para Eduardo quando achava que ninguém estava vendo, e principalmente na forma como Eduardo retribuía. As mensagens no celular que ele escondia, as reuniões que se estendiam até tarde da noite, as viagens de negócios nas quais Patrícia sempre estava presente. Naquela noite de gala, Patrícia usava um vestido preto justo, com um decote ousado. Circulava entre os convidados com uma taça na mão, cumprimentando clientes, sorrindo para fotógrafos. Mas sempre voltava para perto de Eduardo. Sempre. Mariana tentou se afastar, caminhar até a área do buffet, respirar, mas Eduardo a segurou pelo braço. Precisamos tirar algumas fotos, disse ele sem olhar diretamente para ela. É importante para a imagem da empresa. Mariana assentiu em silêncio. Há meses havia desistido de discutir. Há meses havia engolido as humilhações, as ausências, as suspeitas. Afinal, ela estava grávida. Precisava manter a calma, pensar no bebê. Era o que todos diziam. Sua mãe, Helena, que ligava todo dia preocupada. As amigas que comentavam em tom baixo sobre os boatos envolvendo Eduardo e Patrícia. O médico, que recomendava evitar estresse. Eles posaram juntos diante de um painel iluminado com o logotipo da Rocha Construtora. Eduardo a envolveu pela cintura, puxando-a para perto com firmeza ensaiada. Mariana forçou um sorriso. Os flashes dispararam. Fotógrafos gritavam instruções. Eduardo sorria largo. Perfeito. Mariana sabia que aquelas fotos estariam nas redes sociais da empresa no dia seguinte, acompanhadas de legendas sobre família, valores, tradição. Quando os fotógrafos finalmente se afastaram, Eduardo soltou-a imediatamente, como se o toque queimasse. Ele olhou ao redor procurando alguém. Patrícia apareceu segundos depois com um tablet na mão. Eduardo, o presidente da associação quer conversar com você. Está ali na mesa principal. Ele ajeitou o paletó, passou a mão nos cabelos. Vou já. Me acompanha? Patrícia sorriu. Claro. Eles se afastaram juntos, deixando Mariana sozinha ao lado do painel de fotos. Ela ficou ali parada por um momento, sentindo o peso do vestido, do salto, da barriga, da farsa. Ao redor, pessoas conversavam, riam, buscavam contatos. Ninguém parecia notar que ela existia. Mariana caminhou lentamente até uma das mesas laterais e se sentou. Suas costas doíam. O bebê se mexeu, um chute suave contra as costelas. Ela colocou a mão sobre o ventre e fechou os olhos por um instante. Pelo menos, você está aqui comigo, sussurrou baixinho, para ninguém além dela mesma e da criança que carregava. Foi então que ouviu a voz conhecida, Mariana. Ela abriu os olhos e viu Helena, sua mãe, caminhando em sua direção. Aos 52 anos, Helena mantinha a elegância natural de quem sempre soube se portar com dignidade. Cabelos curtos, tingidos de um castanho discreto, vestido azul marinho clássico, colar de pérolas. Ela se aproximou e segurou as mãos da filha com firmeza. Como você está, minha filha? Mariana tentou sorrir. Estou bem, mãe. Helena não se deixou enganar. Sentou-se ao lado da filha e baixou a voz. Você não está bem. Eu te conheço desde que nasceu, Mariana. Não precisa fingir comigo. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas ela as segurou. Não podia chorar ali, no meio de toda aquela gente. Não podia desmoronar. Mãe, por favor, não aqui. Helena apertou a mão da filha com força. Seu pai está preocupado. Eu estou preocupada. Você não vem mais nos visitar. Mal atende nossas ligações. Mariana, você não precisa passar por isso sozinha. Mariana sentiu um nó na garganta. Fazia 3 anos que havia se afastado dos pais. Não por escolha, mas por pressão. Eduardo sempre deixara claro que não se dava bem com Roberto, o pai de Mariana. Dizia que ele era controlador, antiquado, intrometido, que queria opinar sobre tudo, que não respeitava a liberdade do casal. Com o tempo, Mariana acabou cedendo, reduzindo as visitas, os telefonemas, os almoços de domingo. Distanciou-se da família que sempre a amara
para tentar salvar um casamento que já estava perdido antes mesmo de começar. Estou grávida, mãe. Só estou cansada. Helena suspirou fundo. Olhou ao redor e localizou Eduardo do outro lado do salão, rodeado de homens de terno e mulheres elegantes. Patrícia estava ao lado dele, rindo de algo que alguém dissera. Mariana, olha para mim. Mariana ergueu os olhos. Você não me engana. E eu não vou ficar calada vendo minha filha se destruir por causa de um homem que não te valoriza. Você merece mais do que isso. Esse bebê merece mais do que isso. As palavras da mãe ecoaram dentro de Mariana como um soco no estômago. Ela sabia que Helena tinha razão. Sabia disso havia meses. Mas reconhecer a verdade significava tomar uma decisão. E Mariana tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo de criar um filho sem pai. Medo de admitir que havia desperdiçado anos da sua vida numa ilusão. Antes que pudesse responder, um homem se aproximou da mesa. Mariana reconheceu o rosto imediatamente. Era Roberto, seu pai. Roberto Almeida era um empresário respeitado no setor de tecnologia. Aos 55 anos, mantinha a postura firme de quem construíra tudo do zero, desde os tempos em que vendia equipamentos de informática porta a porta até fundar uma das maiores distribuidoras de software corporativo do país. Ele usava um terno cinza elegante, mas havia algo diferente em seu rosto, uma expressão tensa, um brilho estranho nos olhos. Mariana, disse ele, segurando a mão da filha, que bom te ver. Ela notou que ele olhava ao redor como se procurasse alguém. Pai, o que você está fazendo aqui? Roberto trocou um olhar rápido com Helena. Vim ver minha filha. É Natal, Mariana, tempo de família. Havia algo na voz dele que Mariana não conseguia decifrar, uma urgência contida. Mas antes que pudesse perguntar mais, ouviu a voz de Eduardo atrás de si. Roberto, que surpresa! O tom de Eduardo era educado, mas frio. Ele estendeu a mão para o sogro, que a apertou com força excessiva. Os dois homens se encararam por um segundo que pareceu durar uma eternidade. Mariana conhecia aquele olhar. Já os vira se enfrentar antes em discussões sobre política, negócios, valores. Nunca se entenderam, nunca se respeitaram. Eduardo, cumprimentou Roberto, continua promovendo esses eventos magníficos, vejo. Eduardo sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Tradição. Os clientes gostam. E você, continua firme no setor de tecnologia? Firme e crescendo. Diferente de alguns setores que andam enfrentando investigações, não é mesmo? O clima ficou gelado. Mariana sentiu o ar pesado entre eles. Helena segurou o braço do marido, num gesto de alerta. Eduardo manteve a compostura, mas Mariana viu a mandíbula dele se contrair. Não sei do que está falando, Roberto, claro que sabe. Leio os jornais, ouço os bastidores. Seu nome anda sendo mencionado em círculos que não são exatamente elogiosos. Eduardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Roberto. Cuidado com o que diz, Roberto. Difamação é crime. Verdade também é verdade, Eduardo. E ela sempre vem à tona. Mariana se levantou, tentando intervir. Pai, por favor, não aqui. Mas Roberto não desviou o olhar de Eduardo. Minha filha está grávida, exausta e sozinha num casamento que deveria ser um porto seguro. Você acha que eu não vejo? Você acha que não sei o que está acontecendo? Eduardo cerrou os punhos. Patrícia apareceu ao lado dele, como sempre fazia. Mas desta vez, Helena a encarou com um olhar cortante que a fez recuar. Você não sabe de nada, Roberto. E não tem o direito de vir aqui, na minha festa, tentar me desmoralizar. Sua festa? Engraçado. Achei que fosse uma celebração empresarial. Mas, pelo visto, é só mais uma vitrine para o seu ego. Eduardo avançou, mas Roberto não recuou. Mariana sentiu o coração disparar. O bebê se mexeu com força, como se sentisse a tensão ao redor. Parem, por favor, implorou Mariana, segurando o braço de Eduardo. Ele a empurrou de leve, sem olhar para ela, focado apenas em Roberto. Você sempre foi assim, Roberto. Sempre quis controlar tudo. Controlar sua filha, controlar minha vida, mas não vai conseguir. Eu não quero controlar nada. Só quero proteger minha filha de um homem que não presta.
Foi nesse momento que Eduardo perdeu completamente o controle. Ele gritou alto o suficiente para que metade do salão olhasse na direção deles. Saia daqui! Saia agora antes que eu te faça sair! O silêncio se instalou como uma lâmina cortante. A música parou. As conversas cessaram. Todos olhavam. Fotógrafos levantaram câmeras. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Roberto deu um passo à frente, encarando Eduardo com uma calma assustadora. Você acabou de cometer um erro, Eduardo. Um erro que vai te custar tudo. E então, diante de todos, Roberto tirou algo do bolso. Era um pequeno pendrive. Ele o ergueu no ar, como quem mostra uma arma. Eu tenho provas. Provas de tudo o que você fez. Toda a sujeira que escondeu debaixo desse verniz de empresário respeitável. E não vou hesitar em usar. Eduardo ficou pálido. Patrícia arregalou os olhos. Mariana olhava de um para o outro sem entender. Você está blefando, disse Eduardo, mas a voz saiu trêmula. Estou, quer arriscar? Antes que Eduardo pudesse responder, Mariana sentiu uma dor aguda atravessar o abdômen. Ela gemeu, dobrando-se sobre si mesma. Helena correu para ampará-la. Mariana, o que foi? A dor era intensa, diferente de tudo que sentira antes. Ela tentou respirar, mas o ar não chegava aos pulmões. O bebê, conseguiu dizer, agarrando-se à mãe. Helena olhou ao redor desesperada. Chamem uma ambulância, agora! O salão explodiu em movimento. Pessoas se aproximaram, outras recuaram. Eduardo ficou parado, sem reação, enquanto Roberto ajoelhava-se ao lado da filha. Calma, minha filha. Está tudo bem. Você vai ficar bem. Mas Mariana mal ouvia. A dor, o medo, a humilhação de estar ali, no chão, cercada de estranhos, vulnerável e exposta. Tudo desabou sobre ela de uma vez. Seguranças do hotel chegaram com uma cadeira de rodas. Helena e Roberto ajudaram Mariana a se levantar, amparando-a com cuidado. Enquanto a levavam para fora do salão, Mariana olhou para trás uma última vez. Eduardo continuava no mesmo lugar, cercado por Patrícia e outros funcionários, sem se mover. Não a seguiu, não perguntou se ela estava bem. Apenas ficou ali como uma estátua de mármore, assistindo tudo desmoronar ao seu redor. As portas do elevador se fecharam. Mariana fechou os olhos, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto. Helena segurava sua mão com força. Roberto estava ao telefone, organizando tudo para que fossem direto ao melhor hospital da cidade. Está tudo bem, filha. Nós estamos aqui. Você não está sozinha. Mariana sabia que algo havia mudado naquela noite, algo irreversível. Não sabia ainda o que seria do seu casamento, do bebê, da sua vida. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava carregar tudo sozinha. Seus pais estavam ali, e eles não a abandonariam. Enquanto a ambulância cortava as ruas de São Paulo, sirene ecoando pela madrugada, Mariana colocou a mão sobre o ventre. O bebê se mexeu de novo, mais calmo agora. Ela sussurrou baixinho como uma promessa. Eu vou te proteger. Não importa o que aconteça, eu vou te proteger. E naquele momento, Mariana soube que aquela promessa mudaria tudo. Mudaria quem ela era, o que aceitava, o que estava disposta a suportar. A dor física passaria, mas a dor emocional, a humilhação, o desrespeito, aquilo jamais seria tolerado novamente. A noite seguia fria lá fora, mas dentro de Mariana algo começava a aquecer. Uma chama pequena, frágil, mas crescente. Uma chama chamada coragem. O Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, estava silencioso naquela madrugada. Corredores brancos e iluminados, cheiro de desinfetante, o bip constante de monitores cardíacos. Mariana estava deitada numa maca, na sala de emergência obstétrica, os cabelos soltos espalhados pelo travesseiro, o vestido verde esmeralda substituído por um avental hospitalar azul claro. Ao seu lado, Helena segurava sua mão, enquanto Roberto conversava em voz baixa com os médicos do lado de fora. A dor havia passado. Os exames mostraram que o bebê estava bem, o coração batendo forte e regular no monitor. Não era trabalho de parto prematuro, disseram. Os médicos. Era estresse. Pressão emocional elevada. O corpo de Mariana havia reagido à tensão acumulada de meses,
agravada pelo confronto daquela noite. Precisava de repouso absoluto, nada de agitação, nada de conflitos, nada que pudesse colocar a gravidez em risco. Mariana olhava para o teto, os olhos secos agora. Já não havia mais lágrimas. Sentia-se estranhamente vazia, como se toda a emoção tivesse sido sugada daquela sala de gala e não houvesse sobrado nada além de um cansaço imenso. Mãe, disse ela, a voz rouca, o que o pai disse para o Eduardo? Aquilo sobre provas? Helena suspirou fundo, alisando os cabelos da filha com carinho. Seu pai vai te explicar tudo, mas agora você precisa descansar, Mariana. Precisa pensar no bebê. Eu estou pensando no bebê, mãe. É justamente por isso que preciso saber. Preciso entender o que está acontecendo. Helena hesitou, mas então assentiu. Levantou-se e foi até a porta chamando Roberto. Ele entrou, o rosto cansado, os ombros pesados. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, segurando a mão livre da filha. Como você está, minha filha? Melhor. O bebê está bem. Mas preciso que você me conte a verdade, pai. Sobre o Eduardo. Sobre essas provas. Roberto trocou um olhar com Helena, que assentiu encorajando-o. Mariana, há meses venho investigando a Rocha Construtora. Investigando? Por quê? Roberto respirou fundo. Porque eu não confiava no Eduardo. Desde o dia em que vocês se casaram, eu sabia que havia algo errado. Ele era jovem demais, ambicioso demais, cresceu rápido demais. Empresas não explodem do nada sem atalhos. Então comecei a pesquisar, discretamente. Contratei um auditor particular. Mariana sentiu um frio na espinha. E o que você descobriu? Roberto abriu a pasta que trazia debaixo do braço e retirou alguns documentos. Espalhou-os sobre a cama, ao lado de Mariana. Contratos superfaturados. Obras entregues com material de qualidade inferior ao que foi pago. Propinas pagas a fiscais da prefeitura para aprovar projetos irregulares. Empresas fantasmas usadas para lavar dinheiro. Contas em paraísos fiscais. Mariana, a Rocha Construtora é uma fachada. Uma empresa construída sobre ilegalidades. Mariana olhou para os documentos, mas as palavras pareciam borradas. Ela sabia que Eduardo era ambicioso, competitivo. Mas aquilo, crimes financeiros, corrupção, como você conseguiu isso tudo? Roberto hesitou. Patrícia. O nome caiu como uma bomba. Mariana arregalou os olhos. Patrícia, a assistente dele? Roberto assentiu. Ela veio até mim há 2 semanas. Disse que estava com medo, que Eduardo estava ficando cada vez mais imprudente, que ela sabia de coisas que poderiam destruí-la se viessem à tona. Ela quis um acordo, imunidade em troca de informações. Mariana sentiu a raiva subir como uma onda quente. Então ela te entregou tudo isso? Por quê? Para salvar a própria pele. Roberto confirmou. Sim. Ela tem medo de ser usada como bode expiatório se tudo vier à tona. E vai vir, Mariana. A Polícia Federal está montando uma operação. Há semanas estão investigando fraudes no setor de construção civil em São Paulo. Nome da Rocha Construtora está na lista. É questão de tempo até que mandem os mandados. Mariana fechou os olhos. Tudo fazia sentido agora. As reuniões secretas, os telefonemas tensos, o nervosismo crescente de Eduardo nas últimas semanas. Ele sabia que estava sendo investigado. Sabia que o cerco estava se fechando. E você trouxe essas provas hoje? Para a gala? Roberto assentiu. Eu queria confrontá-lo. Queria que ele soubesse que não pode continuar machucando você impunemente, Mariana. Que alguém está vendo, alguém sabe. Eu queria que ele sentisse medo. Mas, papai, você podia ter sido preso. Podia ter sido acusado. De extorsão, de chantagem. Roberto sorriu, um sorriso cansado e triste. Eu sei, mas eu sou seu pai, Mariana, e não vou ficar de braços cruzados enquanto minha filha sofre. Mariana sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de gratidão, de alívio. Por anos ela se afastara dos pais, acreditando que eles eram controladores, que interferiam demais. Mas a verdade era que eles sempre a amaram, sempre quiseram protegê-la, e ela os havia afastado por causa de um homem que nunca a valorizou. Desculpa, pai.
Desculpa por tudo. Por ter me afastado, por não ter escutado vocês. Roberto apertou a mão dela com força. Não precisa pedir desculpa, minha filha. Você estava apaixonada. Queria acreditar no melhor. Não há nada de errado nisso. Mas agora você sabe a verdade. E precisa decidir o que vai fazer com ela. Mariana olhou para os documentos espalhados sobre a cama. Contratos, planilhas, e-mails impressos, transferências bancárias. Tudo ali, negro no branco. Provas irrefutáveis. O que você acha que eu deveria fazer, pai? Roberto suspirou. Não posso decidir por você, Mariana. Mas posso te dizer o que eu faria. Eu me afastaria, protegeria meu filho e deixaria a justiça seguir seu curso. E quanto ao Eduardo, ele sabe que você tem isso tudo? Agora sabe. E vai tentar se defender. Vai contratar os melhores advogados. Vai tentar abafar, subornar, ameaçar. É assim que homens como ele agem quando encurralados. Mariana fechou os olhos exausta. Sentia como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em questão de horas. Pela manhã, era apenas uma mulher grávida tentando sobreviver a um casamento infeliz. Agora, estava no meio de um escândalo de corrupção que poderia destruir tudo. Helena se aproximou sentando-se na beira da cama. Mariana, você não precisa tomar nenhuma decisão agora. Precisa descansar, cuidar de você e do bebê. Nós vamos cuidar do resto. Mas eu não posso simplesmente fingir que nada aconteceu, mãe. Eu moro com ele. Estou casada com ele. Estou esperando um filho dele. Helena segurou o rosto da filha com ambas as mãos, forçando-a a olhar nos olhos. Então você precisa decidir se quer continuar casada com um homem que te trata como acessório, que te humilha publicamente, que provavelmente está envolvido com a assistente dele enquanto você carrega o filho dele. Mariana, você merece mais. Você sempre mereceu mais. As palavras da mãe ecoaram dentro dela como um grito silencioso que ela vinha abafando havia meses, anos talvez. Desde o início do casamento, quando Eduardo começou a mudar, a se distanciar, a tratá-la como parte da mobília. Mariana sempre arranjou desculpas. Ele está estressado, ele está ocupado, ele tem muita responsabilidade. Mas a verdade era simples e dolorosa. Eduardo não a amava. Talvez nunca tivesse amado. Eu tenho medo, sussurrou Mariana. Medo de ficar sozinha, medo de criar um filho sem pai, medo de não conseguir. Helena beijou a testa da filha. Você não vai ficar sozinha. Nós estamos aqui. E você é mais forte do que imagina, minha filha. Sempre foi. Naquele momento a porta se abriu. Uma enfermeira entrou, seguida pelo médico obstetra que a acompanhara desde o início da gravidez. Ele se aproximou, revisou os monitores e sorriu tranquilizador. Tudo está estável. O bebê está bem. Mas vou recomendar internação por 24 horas, só para observação. Nada de preocupante, apenas precaução. Mariana assentiu. Roberto se levantou. Doutor, ela pode receber visitas? O médico hesitou. Prefiro que não. Precisa de tranquilidade absoluta. Apenas a família mais próxima. Roberto assentiu satisfeito. Sabia exatamente quem estava tentando manter longe. 2 horas depois, Mariana foi transferida para um quarto privativo. Janela ampla com vista para os jardins do hospital, cama confortável, poltrona reclinável, onde Helena se acomodou. Roberto havia ido para casa buscar roupas limpas e itens pessoais para a filha. Mariana finalmente conseguiu dormir, um sono pesado e sem sonhos. Quando acordou, já era tarde da manhã. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o quarto. Helena dormia na poltrona, a cabeça tombada para o lado. Mariana olhou para a mãe e sentiu uma onda de amor e gratidão. Quantas noites Helena passara acordada cuidando dela quando era criança. Quantas vezes a acolhera sem julgamentos, sem cobranças. Ela pegou o celular na mesinha de cabeceira. 53 mensagens não lidas, 21 ligações perdidas. A maioria de Eduardo. Abriu as mensagens com o coração apertado. Onde você está? O médico disse que está tudo bem. Por que não volta para casa? Mariana, precisamos conversar. Seu pai está tentando me destruir.
Você precisa escolher um lado. As mensagens eram cada vez mais urgentes, quase desesperadas. Eu posso explicar tudo. Nada do que seu pai disse é verdade. Você não pode acreditar nele. Ele sempre me odiou. Por favor, me liga. Só me dá uma chance de explicar. Mariana sentiu raiva. Não pela mentira, porque ela sabia que eram mentiras, mas pela audácia. Pela forma como Eduardo achava que poderia manipulá-la mais uma vez. Apelar para a lealdade matrimonial depois de meses de desrespeito. Ela começou a digitar uma resposta, mas parou. Não. Não ia responder agora. Não ia dar a ele a satisfação de saber que suas mensagens a abalaram. Em vez disso, abriu o navegador do celular e pesquisou o nome da rocha construtora. O que encontrou a deixou gelada. A gala da noite anterior havia sido um desastre público. Vídeos circulavam nas redes sociais mostrando o confronto entre Roberto e Eduardo. Pessoas tinham filmado, compartilhado, comentado. Hashtags estavam nos trending topics do Twitter. Jornalistas especulavam sobre as acusações de Roberto. Comentaristas de economia discutiam os rumores de investigação federal. E no meio de tudo isso, fotos de Mariana, grávida, deitada no chão do salão, sendo socorrida. A manchete de um portal de notícias dizia: esposa de empresário da construção passa mal em gala após briga pública. Mariana sentiu náusea. Sua vida privada estava exposta para milhões de pessoas. Estranhos comentavam, opinavam, julgavam. Mas então viu algo diferente. Entre os comentários de curiosidade mórbida, havia mensagens de apoio. Mulheres dizendo que sabiam como ela se sentia, que também haviam passado por casamentos difíceis, por humilhação pública, por solidão dentro de relacionamentos que pareciam perfeitos por fora. Uma mensagem em particular chamou sua atenção. Era de uma mulher chamada Daniela, que dizia: eu te entendo. Também fingi estar bem durante anos, até o dia em que decidi que merecia mais. E você também merece, Mariana. Você e seu bebê merecem mais. Mariana leu aquela mensagem várias vezes. Você merece mais. Era o que sua mãe havia dito. Era o que ela mesma sabia no fundo, mas tinha medo de admitir. Helena acordou espreguiçando-se na poltrona. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Mariana mostrou o celular para a mãe. Viramos notícia. Helena pegou o telefone, leu rapidamente e suspirou. Era inevitável. Mas isso vai passar, Mariana. O importante é como você vai lidar com isso. Mariana olhou pela janela, para os jardins lá embaixo. Crianças brincavam no parquinho da área pediátrica. Pais empurravam carrinhos de bebê pelos caminhos arborizados. A vida continuava, apesar de tudo. Mãe, eu quero gravar um vídeo. Helena arregalou os olhos. Um vídeo? Sobre o quê? Sobre a verdade. Sobre o que realmente aconteceu, sobre como eu me sinto. Mariana, você tem certeza? Isso pode ter consequências. Pode piorar tudo. Mariana balançou a cabeça. Ou pode me libertar. Eu passei meses escondendo, fingindo, tentando manter as aparências. E para quê? Para proteger um homem que não me protegeu? Para preservar um casamento que já estava morto? Não, mãe. Chega. Eu quero dizer a verdade. Quero que as pessoas saibam que eu não sou vítima indefesa, que eu tenho voz. Helena hesitou, mas então sorriu. Era um sorriso orgulhoso, emocionado. Então vamos gravar esse vídeo. Mariana se levantou da cama, foi até o banheiro e lavou o rosto. Não colocou maquiagem, não penteou os cabelos elaboradamente. Ficou ali, com a cara limpa, o avental hospitalar, a verdade nua e crua. Helena a ajudou a se sentar na poltrona próxima à janela, onde a luz natural iluminava seu rosto. Posicionou o celular num ângulo adequado e apertou o botão de gravar. Mariana respirou fundo e começou a falar. Meu nome é Mariana. Muitos de vocês me viram ontem à noite, deitada no chão de um salão de festas, grávida de 7 meses, passando mal. Viram as fotos, leram as manchetes, mas não sabem a história completa. E eu quero contar. Ela fez uma pausa juntando coragem. Por 3 anos, vivi num casamento que parecia perfeito por fora, mas estava destruído por dentro. Fui tratada como acessório, como parte da decoração de uma vida que não era minha.
Fui negligenciada, humilhada, esquecida, e durante todo esse tempo fingi que estava tudo bem. Sorri para fotos, compareci a eventos, mantive as aparências, porque achei que era isso que eu devia fazer, que era isso que uma boa esposa fazia. Suas palavras saíam firmes agora, carregadas de emoção contida. Mas, ontem à noite algo mudou. Meus pais me lembraram de quem eu sou. Me lembraram de que eu mereço mais. E meu filho, que está aqui dentro de mim, me lembrou de que eu preciso ser forte, não apenas por mim, mas por ele. Mariana olhou diretamente para a câmera. Então estou aqui para dizer a todas as mulheres que estão passando pelo mesmo que eu passei. Vocês não estão sozinhas. Vocês não precisam fingir. Vocês não precisam suportar. Amar não é sofrer em silêncio. Amar não é aceitar desrespeito. Amar é se respeitar primeiro. E se alguém não te valoriza, não te cuida, não te vê, então essa pessoa não merece você. Ela colocou a mão sobre o ventre. Eu vou ter um filho. E quero que ele cresça sabendo que a mãe dele é forte. Que a mãe dele não aceitou migalhas. Que a mãe dele escolheu a verdade, mesmo quando doía. Mariana fez uma última pausa e então finalizou. Obrigada por me ouvirem. E lembrem-se, vocês merecem mais. Sempre mereceram. Helena parou a gravação. Tinha lágrimas nos olhos. Foi perfeito, minha filha. Foi verdadeiro. Mariana pegou o celular, revisou o vídeo rapidamente. 3 minutos e 40 segundos, de verdade nua e crua. Sem filtros, sem ensaios, sem máscaras. Ela olhou para a mãe. Vou postar. Tem certeza? Mariana assentiu. Absoluta. E então, com mãos firmes, publicou o vídeo em suas redes sociais. Não escreveu legenda elaborada. Apenas minha verdade. Nos primeiros minutos nada aconteceu. Apenas alguns likes de amigas próximas. Mas então o vídeo começou a ser compartilhado. 1 vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Em questão de horas, havia viralizado. Milhares de comentários. Milhares de mensagens. Mulheres de todo o país compartilhando suas próprias histórias, dizendo que se identificavam, que também haviam passado por isso. Que Mariana as inspirou a falar, a buscar ajuda, a se libertar. Helena lia os comentários em voz alta, emocionada. Olha essa aqui. Eu passei 10 anos num casamento abusivo. Ver seu vídeo me deu coragem para sair. Obrigada. E essa? Minha filha está num relacionamento tóxico. Vou mostrar seu vídeo para ela. Você pode salvá-la. Mariana sentia uma mistura de emoções. Medo do que viria pela frente. Alívio por ter finalmente dito a verdade. E uma esperança frágil, mas crescente, de que talvez, apenas talvez, algo de bom pudesse nascer daquela dor. Roberto voltou ao hospital no final da tarde, trazendo roupas, artigos de higiene e comida caseira que Helena havia preparado. Ele abraçou a filha com força. Vi seu vídeo. Estou muito orgulhoso de você, Mariana. Ela sorriu, cansada, mas genuinamente feliz. Obrigada, pai. Por tudo. Ele se sentou ao lado dela. Tem uma coisa que você precisa saber. A Polícia Federal vai executar os mandados de busca e apreensão na rocha construtora amanhã de manhã. Já vazou para essa imprensa. Vai ser um circo midiático. Mariana sentiu o estômago revirar, mas não de medo, de certeza, de que estava do lado certo da história. E o Eduardo? Roberto suspirou. Vai tentar se salvar. Vai culpar funcionários, vai inventar desculpas, vai contratar os melhores advogados. Mas as provas são sólidas, Mariana. Ele não vai escapar. Naquela noite, enquanto os pais conversavam baixinho no canto do quarto, Mariana olhou para o celular mais uma vez. O vídeo já tinha mais de 2 milhões de visualizações. Estava sendo compartilhado por celebridades, por ativistas, por políticos. Jornalistas pediam entrevistas. Programas de televisão queriam sua participação. Mas Mariana não queria fama. Não queria ser celebridade. Queria apenas paz. Queria criar seu filho longe de mentiras, longe de máscaras, longe de homens que achavam que podiam tratá-la como objeto. Fechou os olhos e pela primeira vez em meses dormiu profundamente. Sem pesadelos, sem angústia, sem medo. Lá fora, o mundo continuava girando.
Mas dentro daquele quarto de hospital, Mariana finalmente começava a respirar. A manhã seguinte, amanheceu com o céu cinza sobre São Paulo, carregado de nuvens pesadas que ameaçavam chuva. Nas ruas do bairro da Vila Olímpia, onde ficava a sede da Rocha Construtora, viaturas da Polícia Federal se posicionavam discretamente desde as 5 da manhã. Às 7 em ponto, os agentes invadiram o prédio de vidro espelhado que ostentava o logotipo dourado da empresa. Dezenas de policiais munidos de mandados judiciais subiram pelos elevadores até os andares administrativos. Computadores foram lacrados, gavetas esvaziadas, arquivos apreendidos. Funcionários chegavam para mais um dia de trabalho e eram impedidos de entrar. Câmeras de televisão se aglomeravam na calçada, repórteres narravam ao vivo, helicópteros sobrevoavam o local. Mariana assistia a tudo pela televisão do quarto de hospital. Havia recebido alta médica pela manhã, mas seus pais insistiram que ficasse mais algumas horas em observação. Ela estava sentada na cama, o controle remoto na mão, alternando entre os canais de notícias. Todos cobriam a mesma história: a queda do Império Eduardo Rocha. As manchetes eram devastadoras. Operação Alicerce investiga fraudes bilionárias em construtora paulista. Empresário Eduardo Rocha é alvo de buscas por corrupção e lavagem de dinheiro. Documentos revelam superfaturamento e propinas em obras públicas. Helena entrou no quarto trazendo café e pão de queijo quentinho. Você precisa comer alguma coisa, Mariana, pensando no bebê. Mariana pegou a xícara, mas seus olhos permaneceram grudados na tela. As imagens mostravam Eduardo sendo escoltado por policiais para depor. Ele usava terno escuro, óculos de sol, o rosto tenso. Não falou com a imprensa, apenas entrou num carro descaracterizado, cercado por advogados. Mãe, isso parece surreal. Helena sentou-se ao lado da filha. É a consequência das escolhas dele, Mariana. Não é culpa sua. Mas eu morava com ele. Eu era casada com ele. Como eu não vi nada disso? Helena segurou a mão da filha com firmeza. Porque você confiou. Porque você amava. Não há crime nisso, minha filha. O crime é dele. Só dele. Mariana tomou um gole do café, sentindo o líquido quente descer pela garganta. Ela sabia que a mãe tinha razão, mas a culpa ainda roía por dentro. E se tivesse percebido antes? E se tivesse feito perguntas mais difíceis? E se não tivesse se deixado cegar pelo amor, pela ilusão de um casamento perfeito? O celular de Mariana vibrou incessantemente. Mensagens, ligações, notificações, jornalistas pedindo entrevistas, advogados oferecendo representação, empresas de relações públicas querendo gerenciar sua imagem. E no meio de tudo isso, amigas que há meses não davam notícias agora aparecendo com mensagens de solidariedade. Mas havia também as mensagens ruins. Pessoas acusando-a de ter se aproveitado do dinheiro de Eduardo durante anos e agora bancar a vítima. Comentários maldosos nas redes sociais dizendo que ela sabia de tudo e era cúmplice. Ameaças veladas de quem achava que ela estava destruindo a reputação de um homem honesto. Mariana lia tudo com uma mistura de dor e raiva. Como as pessoas podiam julgá-la sem conhecê-la? Como podiam achar que ela tivera algum benefício em anos de solidão e humilhação? Helena percebeu o que a filha estava fazendo e tirou o celular de sua mão. Chega, você não precisa ler essas coisas. Pessoas cruéis sempre vão existir, Mariana, mas elas não te conhecem, não sabem o que você passou. Mariana suspirou encostando a cabeça no ombro da mãe. Eu só queria que isso acabasse. Vai acabar. Mas antes vai ficar pior. E você precisa estar preparada. Roberto entrou no quarto naquele momento, o rosto sério. Mariana, precisamos conversar. Ela se endireitou. O que foi, pai? Advogados do Eduardo entraram em contato. Querem negociar. Negociar o quê? Roberto se sentou na poltrona. Querem que você dê uma declaração pública afirmando que não sabia de nada, que era apenas a esposa dedicada, alheia aos negócios. Em troca, vão garantir uma pensão generosa para você e o bebê, além de não te envolver em nenhum processo. Mariana sentiu o sangue ferver.
Eles acham que podem me comprar. Não é questão de comprar, Mariana. É questão de te proteger. Se você não der essa declaração, podem tentar te implicar. Dizer que você assinava documentos, que tinha acesso às contas, que era beneficiária dos esquemas, mas eu nunca assinei nada, nunca tive acesso às contas da empresa. Roberto assentiu. Eu sei, e podemos provar isso. Mas vai ser desgastante. Vai exigir advogados, testemunhos, processos que podem durar anos. Enquanto isso, você estaria no meio do fogo cruzado. Mariana olhou para o pai, depois para a mãe. Helena tinha lágrimas nos olhos, mas permanecia em silêncio. E se eu aceitar a oferta deles, o que acontece? Roberto suspirou. Você fica livre, recebe o dinheiro, cria seu filho em paz, e Eduardo arca sozinho com as consequências dos crimes dele. Parece simples demais, pai. Deve ter alguma armadilha. Roberto concordou. A armadilha é moral. Você estaria, de certa forma, aceitando silêncio em troca de conforto financeiro. Não é ilegal, não é errado. Mas você precisa se perguntar se consegue viver com isso. Mariana fechou os olhos. Pensou no bebê que crescia dentro dela. Pensou nas contas que teria que pagar, na criança que precisaria de escola, saúde, futuro. Pensou em todas as mulheres que haviam comentado no vídeo dela, dizendo que ela as inspirara a não aceitar migalhas. Se aceitasse aquele acordo, estaria fazendo exatamente isso, aceitando ser comprada. Não vou aceitar, disse ela, a voz firme. Roberto arregalou os olhos. Mariana, pense bem, é muito dinheiro. Segurança para você e para a criança. Ela balançou a cabeça. Não é sobre dinheiro, pai. É sobre dignidade. Eu gravei aquele vídeo dizendo que mulheres merecem mais. Que não devemos aceitar desrespeito. Se eu aceitar esse acordo, estarei mentindo. Estarei vendendo minha verdade. Helena se aproximou e abraçou a filha com força. Você é tão corajosa, minha filha. Tão corajosa. Roberto sorriu orgulhoso. Então é isso. Vou comunicar aos advogados que a proposta foi recusada. E vamos nos preparar para o que vem pela frente. Nas semanas seguintes, a vida de Mariana se transformou num turbilhão. Ela deu alta do hospital e, em vez de voltar para a cobertura em Moema, que dividia com Eduardo, foi morar temporariamente na casa dos pais, em Perdizes. Era uma casa antiga, ampla, com jardim e quintal. O quarto da infância de Mariana ainda estava lá, preservado como um santuário. Ela dormia cercada por lembranças de uma época mais simples, quando seus maiores problemas eram provas de faculdade e discussões sobre qual filme assistir no fim de semana. Helena a mimava com comida caseira, chás quentes, conversas longas nas tardes chuvosas. Roberto cuidava da parte burocrática, reunindo advogados, organizando documentos, blindando a filha de processos jurídicos desnecessários. O vídeo de Mariana continuava viralizando. Já passava de 10 milhões de visualizações. Organizações de defesa dos direitos das mulheres entraram em contato, querendo que ela se tornasse porta-voz de campanhas nacionais. Universidades a convidavam para palestras. Programas de televisão disputavam sua primeira entrevista exclusiva. Mas Mariana recusou tudo. Não estava pronta. Ainda estava processando, curando, tentando entender quem era agora que toda a sua vida havia desmoronado. Foi durante uma dessas tardes chuvosas que Patrícia apareceu. Helena abriu a porta e ficou paralisada ao ver a jovem loira parada na varanda, sem guarda-chuva, molhada pela chuva fina. — O que você quer aqui? Patrícia tinha os olhos vermelhos, inchados. Usava roupas simples, sem a sofisticação de sempre. — Preciso falar com a Mariana. Por favor. Helena estava prestes a fechar a porta na cara dela quando Mariana apareceu no corredor. — Mãe, quem é? Ao ver Patrícia, Mariana sentiu a raiva, subir como lava. — Você tem coragem de aparecer aqui? Patrícia baixou a cabeça. — Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso falar com você. Preciso te explicar. Helena se posicionou entre as duas, protetora. — Você não vai entrar nesta casa. Mas Mariana, surpreendentemente, fez um gesto para que a mãe recuasse. — Deixa ela entrar, mãe.
Quero ouvir o que ela tem a dizer. Helena hesitou, mas obedeceu. Patrícia entrou, pingando água no chão de madeira. Mariana a levou até a sala de estar, mas não ofereceu que se sentasse. Fala logo o que veio fazer aqui. Patrícia respirou fundo, tremendo levemente. Eu vim pedir desculpas por tudo, pelo que fiz, pelo que permiti que acontecesse. Mariana cruzou os braços. Você acha que um pedido de desculpas vai mudar alguma coisa? Você traiu a confiança dele. E a minha também. Patrícia levantou os olhos e Mariana viu que havia sinceridade ali. E dor. Eu sei. E vou carregar isso para sempre. Mas preciso que você saiba a verdade. Sobre mim e o Eduardo. Mariana sentiu o coração apertar. Eu não quero saber dos detalhes sórdidos do caso de vocês. Patrícia balançou a cabeça. Não houve caso, Mariana. O quê? Patrícia enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu sempre gostei dele, desde que comecei a trabalhar na empresa. Ele era carismático, poderoso, fascinante. E eu achava que, se fosse indispensável o suficiente, se me tornasse essencial para ele, um dia ele me veria, me escolheria. Mas nunca aconteceu. Ele nunca me tocou, nunca demonstrou interesse. Eu era apenas a assistente eficiente que organizava a vida dele. Mariana sentiu uma mistura de alívio e confusão. Mas vocês passavam tanto tempo juntos, as viagens, as reuniões até tarde. Eram realmente viagens de trabalho. Reuniões de trabalho. Ele nunca me viu como algo além de uma funcionária, Mariana. E eu me enganei achando que poderia mudar isso. Fiz coisas que não deveria ter feito. Flertei onde não deveria. Criei situações que te machucaram. E sinto muito, muito mesmo. Mariana não sabia se acreditava. Parte dela queria acreditar que Eduardo, por mais falho que fosse, não havia chegado ao ponto da traição física. Mas outra parte ainda desconfiava. Por que você está me contando isso agora? Porque você merece saber a verdade. E porque eu quero que entenda por que entreguei os documentos para o seu pai. Patrícia sentou-se no sofá sem ser convidada, exausta. Eu vi coisas, Mariana. Coisas que me fizeram questionar tudo. Obras inacabadas, onde crianças brincavam em terrenos perigosos. Famílias despejadas de casas que deveriam ter sido reformadas, mas foram abandonadas. Dinheiro público desviado que deveria construir escolas, hospitais. E eu fazia parte disso. Eu facilitava. Eu mentia. E comecei a ter pesadelos. A não conseguir dormir. Até que um dia percebi que, se tudo viesse à tona, eu seria descartada. Seria jogada aos leões enquanto ele se salvaria com advogados caros. Então você se voltou contra ele para salvar a própria pele. Patrícia assentiu. Sim, mas também porque estava cansada de ser cúmplice de algo que machucava pessoas inocentes. Quando seu pai me procurou, vi uma saída. Uma chance de fazer a coisa certa, mesmo que pelos motivos errados. Mariana observou a mulher à sua frente. Ela parecia menor agora, fragilizada, longe da confiança desconcertante que exibia nos eventos sociais. O que vai acontecer com você? Patrícia deu de ombros. Não sei. Depende do que os investigadores decidirem. Posso ser processada, multada, presa. Ou posso receber imunidade em troca de testemunho. Está nas mãos da justiça agora. Mariana sentiu algo estranho. Não era perdão. Não, ainda. Mas era compreensão. Patrícia havia feito escolhas ruins, mas também havia tentado, de forma tardia e imperfeita, consertar. E nisso, elas não eram tão diferentes. Você precisa ir embora agora, disse Mariana. Mas obrigada por vir, por ser honesta. Patrícia se levantou, limpou as lágrimas e caminhou até a porta. Mariana, ela se virou. Você é muito mais forte do que pensa, e aquele bebê tem muita sorte de ter você como mãe. E então Patrícia saiu pela porta, desaparecendo na chuva. Helena apareceu segundos depois. Você está bem? Mariana assentiu. Estou. Estranhamente estou. Nas semanas seguintes, o cerco a Eduardo apertou. Mais documentos foram encontrados. Testemunhas começaram a depor. A imprensa divulgava novos escândalos diariamente. A Rocha Construtora entrou em processo de recuperação judicial. Funcionários foram demitidos, obras foram paralisadas,
Investidores processaram. O império desmoronava tijolo por tijolo. Mariana acompanhava tudo de longe, tentando manter o foco em si mesma e no bebê. Fazia yoga para gestantes, pintava o quarto que seus pais haviam preparado para o neto, lia livros sobre maternidade. Aos poucos, a dor aguda se transformava em cicatriz. Ainda doía quando tocava, mas não mais da forma insuportável de antes. Foi numa tarde de setembro que ela sentiu as primeiras contrações. Estava organizando roupinhas de bebê quando uma dor familiar percorreu seu abdômen. Helena, que estava por perto, percebeu imediatamente. É hora? Mariana assentiu, a respiração acelerada. Acho que sim. Elas foram para o hospital. Roberto ligou no caminho dizendo que encontraria as duas lá. O trabalho de parto durou 8 horas. Foram 8 horas de dor, suor, lágrimas, mas também de força. Mariana descobriu dentro de si uma resiliência que não sabia possuir. E quando finalmente ouviu o choro do filho, sentiu que tudo, absolutamente tudo, havia valido a pena. Era um menino, saudável, perfeito, com um tufo de cabelos pretos e olhos curiosos. Mariana o segurou nos braços pela primeira vez e sentiu um amor tão intenso que doía. Oi, meu amor. Eu sou sua mãe e vou te proteger para sempre. Helena e Roberto choravam no canto do quarto, emocionados. Como você vai chamá-lo? Perguntou Helena. Mariana olhou para o filho, depois para os pais. Rafael. Vou chamá-lo de Rafael. Nome do meu pai, disse Roberto, a voz embargada. Seu avô. Mariana sorriu. Sim, para que ele cresça sabendo que vem de uma linhagem de homens bons, homens que protegem, que amam, que respeitam. Eduardo tentou visitar. Mandou flores, presentes, mensagens pedindo para conhecer o filho. Mas Mariana recusou. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Rafael merecia paz, não o caos que cercava o pai. 2 semanas após o nascimento, enquanto amamentava Rafael numa tarde tranquila, Mariana recebeu uma ligação. Era de uma advogada chamada Fernanda, especialista em direitos das mulheres. Mariana, vi seu vídeo, vi sua história, e quero te fazer uma proposta. Mariana ajeitou Rafael no colo. Que tipo de proposta? Estou montando uma fundação para apoiar mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Queremos oferecer abrigo, assistência jurídica, apoio psicológico, capacitação profissional. E achei que você seria a pessoa perfeita para ser a cara desse projeto. Mariana ficou em silêncio, processando. Eu não sei se estou preparada para isso. Não precisa decidir agora. Mas pense, você tem uma voz, tem uma história, e pode usar isso para ajudar milhares de mulheres que estão passando pelo que você passou. Mariana olhou para Rafael dormindo tranquilo em seus braços. Posso pensar? Claro, estarei esperando. Naquela noite, Mariana conversou com os pais sobre a proposta. Roberto achava que era uma oportunidade de transformar dor em propósito. Helena temia que fosse cedo demais, que Mariana ainda estava se curando. Mas Mariana sabia o que precisava fazer. Sabia desde que gravara aquele vídeo no hospital. Sabia desde que lera as mensagens de milhares de mulheres dizendo que ela as havia inspirado. Eu vou aceitar, disse ela, mas vou fazer do meu jeito. Com calma, com cuidado, pensando em todas as Marianas que estão por aí, sofrendo em silêncio. E foi assim que nasceu a Fundação Recomeço, uma organização sem fins lucrativos dedicada a mulheres sobreviventes de relacionamentos abusivos e violentos. Mariana se tornou a presidente. Usou parte do dinheiro que recebera no divórcio contencioso de Eduardo para financiar os primeiros meses de operação. Alugou uma casa ampla em Pinheiros, reformou, transformou em espaço acolhedor. Nos primeiros meses, a fundação recebia 5 mulheres por semana. Em 6 meses, eram 20. Em 1 ano, mais de 100 mulheres já haviam passado por ali, encontrando refúgio, apoio, recomeço. Mariana trabalhava incansavelmente, conciliando maternidade e missão. Rafael crescia cercado por mulheres fortes, por histórias de superação, por exemplos de coragem. E toda vez que Mariana duvidava se estava no caminho certo,
olhava para o filho e lembrava por que havia começado. Por ele, por ela, por todas elas. 2 anos haviam se passado desde aquela noite de dezembro, em que a vida de Mariana desmoronara e renascera ao mesmo tempo. Agora, numa manhã ensolarada de novembro, ela caminhava pelos corredores da nova sede da Fundação Recomeço, inaugurada num prédio de 3 andares em Pinheiros. As paredes eram pintadas de cores suaves, verde água e bege claro, transmitindo paz. Quadros com mensagens inspiradoras decoravam os espaços. Nas salas, grupos de mulheres participavam de oficinas de artesanato, aulas de informática, rodas de conversa com psicólogos. No jardim interno, crianças brincavam sob a supervisão de educadores. Havia vida ali, havia esperança. Mariana, agora, com 30 anos, usava um vestido simples azul marinho e tênis brancos. Os cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo prático. Carregava Rafael no colo, um menino de 2 anos cheio de energia e curiosidade, com os mesmos olhos escuros do pai, mas o sorriso doce da mãe. Ele apontava para tudo, fazendo perguntas numa linguagem ainda em formação. "Olha, mamãe, passarinho." Mariana sorriu, beijando a testa do filho. "É sim, meu amor." "Um bem-dente vi." Ela o colocou no chão e ele saiu correndo em direção ao jardim, onde Helena o esperava com um sorriso largo. A avó havia se aposentado para ajudar a cuidar do neto e também para trabalhar como voluntária na fundação. Roberto, que continuava ativo em seus negócios, financiava boa parte das operações e usava sua influência para atrair doadores importantes. Mariana entrou na sala principal, onde uma reunião estava prestes a começar. Ao redor da mesa, sentavam-se Fernanda, a advogada que propusera a criação da fundação, Júlia, a psicóloga-chefe, Renata, coordenadora das oficinas profissionalizantes, e Cláudia, responsável pela captação de recursos. Todas mulheres fortes, competentes, apaixonadas pela causa. "Bom dia, pessoal", disse Mariana sentando-se à cabeceira da mesa. "Bom dia", responderam em coro. Fernanda abriu a pasta de documentos. "Temos números impressionantes para compartilhar. Nos últimos 2 anos, atendemos mais de 1.200 mulheres. Dessas, 800 participaram de nossos programas de capacitação profissional. 600 conseguiram empregos ou abriram pequenos negócios próprios. 250 conseguiram se libertar de relacionamentos abusivos com nossa assistência jurídica." Mariana sentiu os olhos marejarem. Cada número representava uma vida transformada, uma mulher que encontrara forças para recomeçar. "E temos mais", continuou Júlia. "O índice de satisfação das assistidas está em 97%. Elas relatam que se sentem acolhidas, ouvidas, respeitadas. Muitas disseram que a fundação salvou suas vidas." Cláudia acrescentou animada. "E a captação de recursos cresceu 40% este ano. Temos novos parceiros empresariais, convênios com universidades para estágios e pesquisas, e a campanha nas redes sociais trouxe doações recorrentes de mais de 10.000 pessoas." Renata sorriu. "E temos uma lista de espera de 300 mulheres querendo participar dos programas. Precisamos expandir." Mariana olhou para cada uma delas. "Vocês são incríveis. Todas vocês. Esta fundação é de todas nós. É de cada mulher que passou por aqui e decidiu que merecia mais." Fernanda olhou para Mariana com admiração. "Mas você é o coração disso tudo, Mariana. Sua história inspirou milhares. Seu vídeo ainda é compartilhado toda semana. Você se tornou um símbolo." Mariana balançou a cabeça. "Não sou um símbolo. Sou apenas uma mulher que decidiu não aceitar migalhas. E quero que todas as mulheres saibam que podem fazer o mesmo." A reunião continuou por mais 1 hora, discutindo planos de expansão, novos programas, parcerias com o governo. Quando finalmente terminou, Mariana caminhou até seu pequeno escritório no 2º andar. As paredes eram decoradas com desenhos que Rafael fizera, fotos da família e uma moldura com uma frase que Mariana repetia sempre: "Você merece mais. Sempre mereceu." Ela se sentou à mesa e abriu o laptop. Tinha dezenas de e-mails,
incluindo um que chamou sua atenção. O assunto era Convite para a Conferência Nacional sobre Direitos das Mulheres. Mariana abriu a mensagem. Era um convite do Ministério das Mulheres para que ela fosse uma das palestrantes principais numa conferência em Brasília que reuniria representantes de todo o país. O tema era justamente sobre combate à violência doméstica e empoderamento feminino. Ela leu o convite 2 vezes. Há 2 anos teria recusado. Teria achado que não era qualificada, que não merecia estar num palco tão importante. Mas agora, depois de tudo que vivera, de tudo que construíra, Mariana sabia que tinha não apenas o direito, mas o dever de aceitar. Sua voz importava. Sua história importava. Digitou rapidamente: aceito o convite. Será uma honra representar a Fundação Recomeço e todas as mulheres que atendemos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, numa sala de audiências do Fórum Criminal de São Paulo, Eduardo enfrentava o último dia de seu julgamento. Ele estava visivelmente mais magro, com o rosto marcado pela tensão de 2 anos de investigações, depoimentos e batalhas jurídicas. Ao seu lado, uma equipe de 5 advogados organizava documentos, tentando encontrar brechas numa acusação que parecia cada vez mais sólida. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e expressão severa, analisava os autos com atenção. A promotoria já apresentara todas as provas: documentos de superfaturamento, e-mails comprometedores, testemunhos de ex-funcionários, planilhas de propinas. Patrícia havia deposto, recebendo imunidade em troca de colaboração. Auditores comprovaram desvios na casa dos 50 milhões de reais. Famílias de trabalhadores que perderam empregos quando a empresa faliu também testemunharam. Eduardo tentara se defender, alegando que confiara em subordinados inescrupulosos, que não tinha conhecimento de todas as operações, que era vítima de sabotagem. Mas as provas eram irrefutáveis. Sua assinatura estava em contratos fraudulentos. Suas contas pessoais receberam transferências suspeitas. Ele era, inegavelmente, o responsável. O juiz bateu o martelo. Eduardo Rocha, você foi considerado culpado por crimes de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Sentencio você a 12 anos de reclusão em regime fechado, além de multa no valor de 20 milhões de reais e perda de todos os bens obtidos de forma ilícita. Eduardo fechou os olhos. Seus advogados anunciaram que recorreriam, mas todos sabiam que a sentença dificilmente seria revertida. O império, construído sobre mentiras, havia ruído completamente. Enquanto era escoltado para fora do tribunal, Eduardo viu, ao longe, um cartaz segurado por manifestantes. Era a foto de Mariana com Rafael nos braços, acompanhada da frase: Justiça para as vítimas. Ele sentiu algo que não experimentava havia muito tempo: vergonha, não pelo que fizera com dinheiro ou contratos, mas pelo que fizera com Mariana, pela forma como a tratara, negligenciara, humilhara. Ela merecia muito mais, e ele jogara tudo fora. De volta à fundação, Mariana recebia um grupo de novas acolhidas. Eram 7 mulheres, idades variando entre 22 e 58 anos. Cada uma trazia sua história de dor, mas também de coragem. Mariana as reuniu na sala de convivência, sentando-se entre elas num grande círculo. Eu sei que estão assustadas, começou Mariana. Sei que o medo ainda aperta o peito, que tem noites em que parece impossível seguir em frente. Eu passei por isso. Senti tudo isso. Mas estou aqui para dizer que é possível. É possível recomeçar, reconstruir, renascer. Uma das mulheres, chamada Beatriz, de apenas 23 anos, levantou a mão timidamente. Mariana, eu assisti seu vídeo dezenas de vezes. Foi o que me deu coragem de sair. Mas agora estou aqui e não sei por onde começar. Mariana sorriu com compreensão. Você começa exatamente onde está. Um dia de cada vez. Uma pequena vitória de cada vez. Pode ser conseguir um emprego. Pode ser aprender uma nova habilidade. Pode ser simplesmente acordar de manhã e escolher não voltar. Cada passo conta. Outra mulher, Conceição, mais velha, com os olhos cansados de quem suportou décadas de sofrimento, perguntou: Você conseguiu perdoar?
Conseguiu seguir sem amargura? Mariana refletiu antes de responder. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o que fizeram com você. Perdoar é liberar o peso da raiva para que você possa seguir mais leve. Eu ainda estou nesse processo. Tem dias que consigo, tem dias que ainda dói. Mas aprendi que merecia mais, e essa certeza me sustenta. As mulheres ouviram atentamente, algumas chorando, outras assentindo, todas conectadas por uma dor compartilhada e uma esperança crescente. Depois da conversa, Mariana foi buscar Rafael no jardim. Ele brincava com outras crianças na caixa de areia, rindo alto, a camisa suja de terra. Helena estava sentada num banco próximo supervisionando. Ele é feliz, não é? Disse Helena quando Mariana se aproximou. É. E vai continuar sendo. Porque vai crescer sabendo que é amado, que é valorizado, que a mãe dele é forte. Helena segurou a mão da filha. Estou tão orgulhosa de você, Mariana, do que você se tornou, do que construiu. Mariana apoiou a cabeça no ombro da mãe. Eu não teria conseguido sem vocês, sem você e o pai. Vocês me lembraram de quem eu era quando eu mesma havia esquecido. Roberto chegou minutos depois, vindo direto de uma reunião de negócios. Ele abraçou a filha e o neto, a família reunida naquele jardim que simbolizava tanto mais do que um simples espaço verde. Simbolizava renascimento. Recebi uma notícia hoje, disse Roberto. O Eduardo foi condenado. 12 anos. Mariana não sentiu alegria, também não sentiu tristeza, apenas um alívio distante, como quando se fecha um capítulo doloroso de um livro. É o que ele merecia. Não por mim, mas por todas as pessoas que ele prejudicou. Roberto concordou. E a outra notícia. A Rocha Construtora foi oficialmente liquidada. Os ativos serão leiloados para pagar dívidas trabalhistas e multas. Mas consegui negociar algo. Mariana olhou para o pai curiosa. O terreno onde seria construído aquele shopping que a empresa abandonou. O terreno está sendo vendido, abaixo do valor de mercado. Pensei que poderíamos comprá-lo para a fundação. Construir uma sede definitiva, maior, com mais capacidade de atendimento. Mariana arregalou os olhos. Papai, isso é incrível. Mas é muito dinheiro. Roberto sorriu. Já conversei com parceiros investidores. Temos fundos suficientes. E seria poético, não acha? Transformar algo que representava ganância e exploração em um lugar de acolhimento e amor. Mariana abraçou o pai com força. Vamos fazer isso. Vamos construir algo bonito naquele lugar. Nos meses seguintes, o projeto tomou forma. Arquitetos foram contratados. Plantas foram desenhadas. A nova sede da Fundação Recomeço teria capacidade para atender 500 mulheres simultaneamente, com dormitórios, salas de aula, espaços para terapia, creche para as crianças, jardim amplo, biblioteca e até uma pequena capela ecumênica para quem desejasse momentos de reflexão espiritual. A inauguração foi marcada para o 2º aniversário da Fundação, numa cerimônia que reuniu doadores, voluntários, autoridades e, principalmente, as mulheres que haviam sido atendidas e agora retornavam como testemunhas vivas de que a transformação era possível. Mariana estava nos bastidores, nervosa. Ela vestiria um conjunto branco simples e elegante. Rafael, agora com 2 anos e meio, usava uma roupinha social azul marinho e não parava quieto. Helena o distraía com desenhos enquanto Roberto revisava o discurso que Mariana faria. Você está pronta? Perguntou ele. Mariana respirou fundo. Estou, mas ainda fico nervosa. Vai ter tanta gente. Vai. E todas estão aqui porque acreditam no que você está fazendo. Você vai se sair lindamente. Quando chegou a hora, Mariana subiu ao palco montado no jardim do novo prédio. Mais de 300 pessoas estavam presentes. Câmeras de televisão transmitiam ao vivo. Ela olhou para a plateia e viu rostos conhecidos. Beatriz, que agora trabalhava como cozinheira num restaurante renomado. Conceição, que abrira um pequeno ateliê de costura. Júlia, Fernanda, Renata, Cláudia. E tantas outras mulheres cujas vidas haviam mudado ali. Mariana segurou o microfone e começou a falar. Há 2 anos, eu estava no fundo do poço. Grávida, sozinha,
assustada. Achei que minha vida havia acabado, mas estava errada. Minha vida estava apenas começando, porque foi naquele momento de maior dor que eu aprendi a coisa mais importante que alguém pode aprender. Eu aprendi que merecia mais. A plateia ouviu em silêncio respeitoso. Essa fundação nasceu dessa certeza, da crença de que toda mulher, não importa o que tenha passado, merece dignidade, respeito, amor e oportunidades. E hoje, ao inaugurar esta nova sede, eu quero agradecer a todas que tornaram isso possível. Aos doadores, aos voluntários, às mulheres corajosas que passaram por aqui e nos ensinaram sobre força e resiliência. Mariana olhou para Rafael, que estava no colo de Helena na primeira fileira. E quero dedicar este lugar ao meu filho, Rafael, para que ele cresça num mundo onde respeito e igualdade não sejam exceções, mas regras, para que ele aprenda desde cedo a valorizar, proteger e honrar todas as mulheres em sua vida. Ela fez uma pausa emocionada. A dor me transformou, mas não me definiu. Este lugar é a prova de que podemos transformar nossas feridas em cura, não apenas para nós mesmas, mas para todas que virão depois de nós. Bem-vindas à Fundação Recomeço. Este é nosso lar. Este é nosso refúgio. Este é nosso recomeço. A plateia explodiu em aplausos. Muitas choravam, outras sorriam. Todas sentiam naquele momento que faziam parte de algo maior. Após o discurso, Mariana desceu do palco e foi abraçada por dezenas de pessoas. Doadores agradeciam pela oportunidade de contribuir. Mulheres atendidas compartilhavam suas vitórias recentes. Jornalistas pediam declarações. Mas no meio de todo aquele movimento, Mariana viu uma figura parada à distância. Era Patrícia. Ela usava roupas simples, cabelos soltos, sem a sofisticação de antes. Parecia menor, mais humana. Seus olhos encontraram os de Mariana e ela acenou timidamente. Mariana caminhou até ela. Você veio. Patrícia assentiu. Eu não sabia se deveria, mas queria ver. Queria ver o que você construiu. Mariana a observou por um momento. Como você está? Sobrevivendo. Trabalho como freelancer agora. Consultoria administrativa para pequenas empresas. Estou pagando minhas dívidas literal e figurativamente. E faço terapia 3 vezes por semana. Mariana sorriu levemente. Isso é bom. Importante. Patrícia olhou para o prédio da fundação. O que você fez aqui é incrível, Mariana. Transformar tanta dor em esperança. Você é uma pessoa muito melhor do que eu jamais serei. Mariana balançou a cabeça. Você pode ser melhor, Patrícia. Pode escolher ser. Todo dia é uma chance de recomeçar. Eu aprendi isso da forma mais difícil possível. Patrícia tinha lágrimas nos olhos. Você consegue me perdoar? Mariana pensou por um longo momento. Estou trabalhando nisso. Ainda não cheguei lá completamente, mas estou tentando. Porque carregar raiva me machuca mais do que machuca você. Então estou escolhendo me liberar disso. Patrícia assentiu, grata. Obrigada. Por tudo. Por ser um exemplo de que é possível ser melhor. E então ela se afastou, desaparecendo entre a multidão. Helena se aproximou com Rafael. Quem era aquela moça? Mariana pegou o filho nos braços. Alguém que também está tentando recomeçar, mãe. Só isso. Naquela noite, depois que todos foram embora, Mariana caminhou sozinha pelos corredores vazios da nova fundação. As luzes ainda estavam acesas, iluminando os espaços que em breve estariam cheios de vidas sendo reconstruídas. Ela parou diante de uma parede onde estavam pendurados desenhos feitos pelas crianças que frequentavam a creche. Famílias felizes, sóis amarelos, casas coloridas, símbolos de esperança. Mariana colocou a mão sobre o coração e fez uma promessa silenciosa. Continuaria lutando, continuaria acolhendo, continuaria sendo voz para quem não tinha voz, porque ela sabia, melhor do que ninguém, o que era estar no fundo do poço, e sabia também o que era encontrar a força para subir. Quando finalmente saiu do prédio, encontrou Roberto e Helena esperando no carro com Rafael já dormindo na cadeirinha. Vamos para casa, filha, disse Helena. Mariana sorriu.
Vamos. E enquanto o carro cortava as ruas iluminadas de São Paulo, Mariana olhou pela janela. A cidade pulsava, viva, cheia de histórias. E a dela era apenas uma entre milhões, mas era uma história de superação, de coragem, de recomeço. Ela olhou para Rafael dormindo tranquilo, os cílios longos projetando sombras suaves no rostinho, e sussurrou baixinho, como uma promessa que já estava sendo cumprida. Você nunca vai conhecer o medo que eu conheci, meu filho. Só a força que veio depois. Só o amor que construí. Só a coragem que descobri dentro de mim. E quando crescer, vai saber que sua mãe não foi perfeita, mas foi forte, foi verdadeira, e nunca aceitou menos do que merecia. O carro seguiu pela noite paulistana. E dentro dele, uma família. Não a família que Mariana sonhara ter quando jovem, mas a família que a vida lhe dera. Imperfeita, mas real. Machucada, mas curada. E, acima de tudo, cheia de amor. 3 meses depois, Mariana estava em Brasília, no palco da Conferência Nacional sobre Direitos das Mulheres. A plateia era composta por mais de 1000 pessoas, entre ativistas, políticos, acadêmicos e sobreviventes de violência. Ela usava um terno rosa claro, o cabelo solto, a postura confiante. Meu nome é Mariana Almeida, e esta é minha história. Durante 40 minutos, ela narrou sua jornada. A gala, de Natal, a humilhação pública, o hospital, o vídeo que viralizou, a criação da fundação, o renascimento. Não poupou detalhes, não escondeu a dor, mas também não se vitimizou. Falou como sobrevivente, como guerreira, como mulher que escolheu se reerguer. Quando terminou, a plateia se levantou numa ovação que durou 5 minutos. Mulheres choravam, homens aplaudiam. E Mariana, ali naquele palco, sentiu que havia cumprido sua missão. Havia transformado dor em propósito, ferida em cura, silêncio em voz. Depois da palestra, dezenas de mulheres a procuraram. Queriam contar suas histórias, pedir conselhos, agradecer por ter tido coragem de falar. Mariana ouviu cada uma com atenção. Abraçou, aconselhou, encorajou. Uma mulher em particular chamou sua atenção. Era jovem, grávida, com olhos assustados, mas determinados. Meu nome é Camila. Estou numa situação parecida com a que você viveu. E vim aqui porque preciso saber se consigo sair, se consigo ser forte como você. Mariana segurou as mãos de Camila. Você já é forte, Camila. O fato de estar aqui, buscando ajuda, já prova isso. E sim, você consegue. Não será fácil. Vai doer. Mas vai valer a pena, porque você e esse bebê merecem mais, sempre mereceram. Camila chorou nos braços de Mariana. E naquele abraço, 2 histórias se encontraram. A da mulher que sobreviveu e a da mulher que estava prestes a começar sua jornada de sobrevivência. De volta a São Paulo, a vida seguia. A Fundação Recomeço se expandia. Novas parcerias eram firmadas. Programas de capacitação eram criados. E a cada dia mais mulheres encontravam ali o refúgio que precisavam. Rafael crescia saudável e curioso. Fazia perguntas difíceis, como todas as crianças fazem. Papai vai vir? Onde ele está? Mariana respondia com honestidade adaptada à idade dele. Papai fez escolhas ruins, meu amor, e agora está lidando com as consequências. Mas você tem vovô, tem vovó, tem a mamãe e tem muito amor. Mais amor do que pode imaginar. Rafael parecia satisfeito com a resposta. Voltava a brincar, a correr, a ser criança. Numa tarde de domingo, Mariana levou Rafael para visitar a casa dos avós. Helena preparara feijoada, a comida preferida da família. A mesa estava posta, cheia de tigelas coloridas, farofa, couve, laranja. Roberto contava histórias engraçadas que faziam Rafael rir alto. Mariana olhou ao redor daquela mesa, para os pais que nunca a abandonaram, para o filho que era a razão de tudo, para a vida que construíra das ruínas de um passado doloroso. E pela primeira vez desde aquela noite de gala, 2 anos atrás, Mariana sentiu algo que pensara jamais sentir novamente. Paz. Paz verdadeira, profunda, inabalável.
Ela havia sobrevivido, havia renascido, havia transformado dor em propósito, medo em coragem, silêncio em voz. E agora, sentada naquela mesa, cercada por amor, Mariana finalmente podia dizer com absoluta certeza: eu mereço isso, eu sempre mereci.